Gênesis 5, 6, versículo 5 ao 22, e depois Hebreus 11, versículo 7, que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de abertura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E agora Hebreus capítulo 11, versículo 7, é o texto que nós estamos meditando, capítulo 11 de Hebreus, Heróis da Fé, que diz assim, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos de que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Amados irmãos, dando continuidade, ao tema que estamos desenvolvendo às quartas-feiras, à noite, no capítulo 11 de Hebreus, que fala acerca dos heróis da fé, nós estamos desenvolvendo o tema geral, aprendendo com os heróis da fé. E antes que nós entrarmos na mensagem de hoje, que fala acerca de Noé, justificando a ausência da nossa irmã Euliene, ela justificou sua ausência, e do nosso irmão presbítero João Soares também, que não estava bem de saúde. Então esses 2 irmãos justificaram as suas, não está conosco aqui nesta noite. Então nós vamos ver um tema acerca de Noé, sobre o seguinte tema: Noé, o pregador da justiça. Noé, o pregador da justiça.
Amados irmãos, o contexto histórico aqui que nós lemos de Gênesis, se você for continuar até o capítulo 9, mais ou menos, nós vamos ver que Noé viveu aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, em uma era de grande corrupção e maldade que havia sobre a terra. Quando nós lemos aí Gênesis capítulo 6, versículo 5, a própria palavra diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia o quê? Multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E é interessante, amados irmãos, como as escrituras, elas se complementam. Jesus Cristo disse que antes da sua vinda, a maldade do homem vai o quê? Se multiplicar, da mesma forma como foi na época de Noé. A maldade, todo o desígnio do coração do homem, a maldade do homem havia se multiplicado. E como nós lemos aqui em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, Deus, vendo toda a depravação da humanidade, Ele decidiu trazer um dilúvio sobre toda a carne, com exceção de Noé e sua família, que, orientado por Deus, Noé, é interessante que aqui no texto que nós lemos, no versículo 20, Deus, para preservar cada espécie, Deus mandou que Noé, nós vamos ver no decorrer da mensagem, construir aquela arca, e disse que 2 de cada espécie virão a ti, Noé. Noé não foi atrás dos animais, não. Deus disse que 2 de cada espécie viriam a Noé para entrar na arca, para conservar toda a espécie que Deus havia criado. Então, o relato de Noé, amados, que nós lemos aqui, está também mencionado aqui na carta aos Hebreus, mostra ele como um exemplo de fé que salvou sua casa e condenou o mundo pela mensagem da fé, que ele assim proclamava. A história de Noé, amados, nos motiva a refletir solenemente na influência que nós ainda podemos também exercer neste tempo presente, como crentes fiéis e obedientes ao Senhor. Aquele homem viveu uma época de crises, na lama da corrupção, a violência afundava a alma humana, mas Noé nos mostra, nos ensina que Deus pode fazer todas as coisas, mesmo nós vivendo em meio à miséria, à ruína que está neste mundo, a violência, a corrupção que estamos enfrentando, vivenciando a cada dia. Mas Noé nos mostra e nos ensina, na sua integridade, que ele não se deixou se levar pelas práticas comuns e normais dos seus tempos, mas seguiu o caminho estreito da obediência e da separação ou da santidade que ele e sua família tiveram perante Deus. Podemos resumir na vida de Noé o seguinte: Noé foi diferente na sua época. Não foi arrastado pelas correntes impetuosas da maldade, da popularidade, das ideias naturais dos homens que viviam na sua época sem Deus. É como podemos dizer assim: Noé era como um peixe que estava nadando contra a correnteza. E nós olhando assim, o viver, a vida de Noé, mesmo neste pequeno relato aqui das Escrituras, nós somos levados pela graça de Deus a vivermos diferente, em plena comunhão com Deus, no meio de uma geração talvez mais corrompida e perversa do que na época de Noé.
Então, nesta noite, amados irmãos, acerca desse herói da fé que ficou aqui, o autor dos Hebreus deixou, para que nós tomássemos assim as lições preciosas. Nós já vimos Abel, nós já vimos Enoque, não é? Vamos ver Noé hoje, para nós aplicarmos as lições, a vida desses homens, como viveram, e nós podemos ver que é possível viver de forma diferente, mesmo que o mundo esteja afundado em toda corrupção, maldade e tantas coisas atrozes que os seres humanos, cada vez mais, a maldade está se multiplicando dia após dia, como nós podemos contemplar com os nossos próprios olhos. Então, a nossa mensagem desta noite, eu quero dividir a mensagem em 3 pontos. Primeiro, Noé viveu sob, ou debaixo da graça de Deus. Segundo, Noé viveu sob a direção de Deus. E Noé viveu sob a aliança que Deus fizera com ele. Então nós vamos ver esses 3 pontos. Primeiramente, Noé viveu sob ou debaixo da graça de Deus. Veja o que é que diz aí o versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Que diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, Noé, a história de Noé, podemos assim entender, porque primeiramente Noé foi agraciado por Deus e viveu sua vida sob a graça de Deus. Aqui, amados, está o segredo de uma vida vitoriosa e triunfante em meio a uma geração má e corrupta. É a graça de Deus que o quê? Nos habilita a usufruirmos forças espirituais e termos o quê? Uma sabedoria vivencial neste mundo tenebroso pelo qual nós estamos vivendo, pelo qual na época de Noé, que Noé também conviveu. É interessante, amados, aqui nesse texto que nós lemos em Gênesis 6:5, enquanto a maldade dos contemporâneos de Noé se multiplicava, a ponto do Senhor ter se arrependido de haver formado a raça humana, como está aí no versículo 7, a expressão aqui no versículo 8, porém, revela-nos uma mudança histórica, devida à infinita graça de Deus, vivida por um homem chamado Noé. A vida diferente de Noé era resultado da abundante graça de Deus sobre a sua vida. Assim como a graça de Deus nos ensina, lá na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12, que ela tem um poder pedagógico de nos ensinar, assim também Noé foi agraciado e educado pela graça de Deus, mesmo nos seus dias que viveu sobre a terra. É a graça de Deus que educa o pecador corrompido para viver debaixo da graça educadora de Deus. Por isso, amados, nós cristãos somos abençoados e devemos demonstrar dia após dia, uma vida transformada e diferente, porque a graça de Deus, amados, ela nos educa. Abram comigo esse texto lá, vamos ver lá, Tito capítulo 2, não desmarquem aí, Tito capítulo 2, Tito capítulo 2,
versículo 11 e o 12, que diz assim, Tito 2, versículo 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vejam só, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, amados, com Noé também não foi diferente. Noé foi educado pela graça salvadora de Deus. Esta mesma graça que eu e você, como cristãos nos dias atuais, nós vivemos, estamos sendo cada vez mais educados por ela, instruídos pela palavra de Deus, que Deus fala conosco por intermédio da sua palavra, para que nós vivamos, não é, uma vida que venha ser diferente como foi Noé na sua vida, como a sua família também foi diferente no meio daquela geração corrompida, e podemos ver, literalmente, amados, eu fiquei imaginando aqui, eu sempre leio esse texto do Antigo Testamento, gosto muito essas histórias bíblicas, porque a gente olha assim, amados, que aos olhos humanos, Noé não teria capacidade de fazer tal proeza. E quando nós vemos aqui, amados, a arca feita por Noé, mas arquitetada por Deus, era o meio da salvação para Noé e sua família, para todos os seus familiares e ainda os que confiassem na provisão salvadora de Deus naquele momento. Noé não tinha nunca visto falar de uma arca, uma grande embarcação, mas ele confiou em quê? Na palavra de Deus. E o que é isso, amados? É fé, é graça salvadora, derramada na vida de um homem. Era a graça de Deus, amados, oferecendo a Noé e sua família, e a todos pela fé, lá na sua época. Mas hoje, nos dias atuais, aquele a quem a arca tipificou, Jesus manifesta a sua graça em nossas vidas, ou já manifestou na vida de todos nós. Aquela arca tipificava a salvação que viria por intermédio de Cristo. Podemos dizer que Cristo hoje é a arca da nossa salvação, porque a graça de Deus vem tão somente por intermédio de Jesus Cristo. É isso que João diz. Veja o que é que diz João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. João 15, ou melhor, 1, versículo 15 a 17, que diz: João testemunha a respeito dele e exclama, ou seja, a respeito de Cristo: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia o quê? Antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Então, o ser humano hoje, para ser agraciado, na época de Noé, a salvação de Noé, tipificando a Cristo, Deus mandou que construísse uma arca, para que entrasse na arca e fosse salvo. Hoje não, nós temos que correr para Cristo. Você quer ser salvo, você e sua família? Crê em Jesus Cristo. A graça e a verdade veio por intermédio dele.
né? Então, meus amados, esta é a primeira lição que nós aprendemos na vida desse herói da fé chamado Noé. Noé viveu, na sua época, sob a graça de Deus. Sem a graça de Deus, Noé não seria nada. Mas Deus sempre vai preservando um remanescente para assim revelar sua glória para a humanidade. Mas também, em segundo lugar, Noé viveu sob a direção de Deus. Capítulo 6, versículo 22, versículo 7 e o 22, que diz assim: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 13 também. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14. Faze uma arca de tábua de ciprestes. Amados, isso aqui é maravilhoso. E quando chega aqui no versículo 22, olha o que Noé diz. Olha o que o texto diz. Capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E quando nós chegamos na carta aos Hebreus, o versículo 7 do capítulo 11 diz: pela fé, olha só, Noé, divinamente instruído de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Noé foi divinamente instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Que acontecimentos eram estes? Nunca havia nem chovido sobre a terra, quanto mais um dilúvio. Isso era coisa estranha. Mas Noé, diz o texto lá de Gênesis 6:22, como ele diz em Hebreus aqui também, que ele foi divinamente instruído por Deus e ele fez tudo consoante Deus lhe ordenara. E o que é isso, amados? É nós vivermos assim como Noé, vivermos debaixo a direção de Deus. Amados, podemos ver aqui, amados, a direção quanto ao iminente juízo de Deus, Deus mostrou a Noé. Podemos ver a direção quanto aos detalhes da arca, Deus falou para Noé. Isso é maravilhoso. O Senhor revelou o seu julgamento justiceiro para aquela geração perversa. Noé tinha consciência disso e pelos seus muitos anos de trabalho tornou-se um mensageiro do juízo de Deus. E eu acho maravilhoso aqui, quando chega do versículo 14, do capítulo 6, até o versículo 16, Deus vai dar o quê? Os detalhes da arca que Noé, como Noé deveria fazer. Não era de todo jeito. Deus detalha tudo como Noé deveria fazer. Veja aí, versículo 14 ao 16. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafaterás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura.
a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro andar. Que desafio, hein, irmãos? Na época, para Noé fazer uma arca dessa forma. Imagine eu e você. E eu estava pensando hoje. Imagine eu e você, sem ter nenhuma experiência para construir uma arca, com todos os recursos que nós temos hoje. O que era que eu e você responderíamos a Deus? Mesmo com o recurso que nós temos hoje. Será que Noé tem alguma experiência de fazer embarcação? Creio que não. Ele não sabia não que era uma embarcação. Nunca havia chovido na terra. E Deus instruiu ele divinamente. E Noé, agraciado por Deus, como nós vimos, ele viveu debaixo da direção de Deus e fez tudo quanto Deus lhe dissera como era para fazer. Todos os detalhes. Irmãos, aqui uma lição muito grande para nós. Às vezes nós achamos que Deus não está interessado em detalhes. Não é isso? E por isso, muitas vezes, nós negligenciamos pequenas coisas, pequenos detalhes que Deus requer na minha e na sua vida, dia após dia. E às vezes nós achamos que não tem importância alguma. Esse texto nos ensina verdades acerca dos detalhes de Deus para nós e para as nossas famílias. A vontade de Deus, amados, a direção de Deus, Deus às vezes tem pequenos detalhes que nós devemos estar o quê? Atentos a eles, porque são importantes para as nossas vidas. Às vezes nós negligenciamos, achando que não são pequenos, não são importantes. Mas Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele quer ver pessoas sendo dirigidas, direcionadas como Ele quer e não como nós achamos que devemos direcionar as nossas vidas. Eu estou errado, amados irmãos? Os irmãos concordam comigo que às vezes tem detalhes na nossa caminhada cristã que nós às vezes paramos assim, será que precisa de tudo isso? E às vezes nós não fazemos nem conta. Tem, irmãos, vamos ser sinceros. Não sejamos hipócritas, não. E às vezes tem detalhes pequenos na nossa vida que nós negligenciamos para com Deus. Cabe a nós reconhecermos e vivermos assim como Noé. Divinamente instruído por Deus, ele fez cada detalhe como Deus lhe ordenara. E Deus fala conosco, amados. Eu creio na sua palavra, muitos detalhes, como devemos viver para agradar a Ele, para sermos direcionados conforme a sua vontade. E nós podemos ver também aqui, amados, pelo menos algumas lições. Podemos ver na vida de Noé a fé que condenou o mundo. O dilúvio foi o julgamento de Deus sobre a maldade da humanidade. Uma condenação. Aqui vem um fato interessante, que às vezes nós paramos e não pensamos. Noé testemunhou a condenação que Deus trouxe sobre o mundo. Ele viu de dentro da arca. Só ele e os animais que entraram na arca com a sua família não foram condenados. Ele viu o juízo de Deus, a condenação de Deus sobre esse mundo criado por ter corrompido, e a maldade chegou a tal que Deus não suportou. A fé de Noé, ele viu com seus próprios olhos a condenação de Deus sobre o mundo. Ele acreditou, obedeceu, enquanto outros rejeitaram
a advertência divina na sua época. Aí eu fico olhando, amados, é diferente nos nossos dias hoje? Quando você proclama o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo instruiu a sua igreja, dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quantas pessoas estão rejeitando a advertência divina? E nós, amados irmãos, quando vier o juízo iminente de Deus, a Bíblia diz que nós estaremos junto com Cristo, condenando o mundo. Nós vamos ver, assim como Noé viu a condenação do mundo ímpio, os crentes verão, estarão com Cristo. Os irmãos já pararam para pensar? Como nós vimos aqui, os privilégios que nós temos hoje, mas temos também várias responsabilidades para com Deus. Podemos ver aqui, amados, na época de Noé também, como diz lá em Mateus, capítulo 24, 37 a 39, podemos ver a separação entre os justos e os ímpios. Na época de Noé, Deus fez a separação. Apenas a família, Noé e sua família. Deus separou. Quem creu, creu. Quem não creu, perdido. E Jesus fala isso lá em Mateus 24, 37 a 39. Quando o Filho do Homem vier, ele vai enviar os 4 anjos sobre a terra para recolher os seus, né, e pegar os ímpios e ser lançado na fornalha ardente. O dilúvio separou aqueles que viviam pela fé, ou seja, Noé e sua família, daqueles que viviam aonde? Ou como? Na incredulidade. Essa separação aqui que nós podemos ver reflete a natureza do julgamento divino, que vai distinguir entre aqueles que pertencem e servem a Deus e os que não servem e os que rejeitam também a Deus. Não tem como escapar, amados irmãos. Eu falei aqui no início, no primeiro ponto, que Noé foi o quê? Divinamente instruído de quê? Das coisas que iriam acontecer. Deus ia trazer juízo sobre a terra. E nós também não somos diferentes não, amados. Nós cristãos. Nós estamos sendo instruídos divinamente pela palavra de Deus que este mundo vai ser destruído. E nós vamos ver. Olha que coisa séria. Nós estamos sendo divinamente instruídos todos os dias que vai vir um juízo sobre a terra. E o próprio Jesus é quem vai vir exercer juízo sobre a terra. Podemos ver também a fidelidade de Noé. Veja o que é que diz. Eu acho maravilhoso esse texto. 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, versículo 4 e o versículo 5. Olha o que é que diz, olha o que é que Pedro vai dizer. Segunda de Pedro 2, versículo 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, o entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Olha o que é que vai dizer agora. Ó. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a quem? A Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Nós podemos ver aqui, amados, além do desafio de Noé construir uma arca, ele foi fiel na mensagem de Deus no mundo ímpio em que ele vivia nos seus dias. Pedro diz aqui que ele é o quê?
pregoeiro ou pregador da justiça. Noé foi um pregador da justiça, fiel em proclamar o quê? A verdade de Deus. Mesmo quando ninguém dava ouvido ao que ele falava, mas Noé continuou pregando até que veio o dia do dilúvio. Isso nos mostra o quê? Que o testemunho de Noé foi um testemunho fiel contra a injustiça da sua geração em que ele viveu naquela época. Por isso, amados irmãos, nós devemos proclamar e darmos esse testemunho fiel nos nossos dias da mensagem de Deus. Quem está em Cristo é salvo. Quem não está em Cristo vai ser condenado. O Evangelho é isso, amados. Temos que correr para a graça de Deus. E Noé também, ele foi luz em meio às trevas. E Jesus disse que nós somos chamados a viver como filhos da luz, condenando o pecado e vivendo de acordo com a verdade de Deus, que é a sua palavra. A nossa vida de fé, nos dias atuais, deve ser um contraste com a escuridão do mundo. E devemos testificar como fez Noé. O amor, ao mesmo tempo, providenciou a arca na época de Noé, para que ele e sua família entrassem, e quem quisesse entrar, mas também a justiça de Deus. E Deus é justo. Por isso que o autor aos Hebreus, ele chama Noé de quê? Herdeiro da justiça. Noé, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé foi um precursor da justiça que é dada a todos os que creem no Evangelho da salvação. Sua herança foi a justificação diante de Deus, fruto de sua fé inabalável, concedida pela graça de Deus em sua vida. Assim como Noé, a justiça a nós agora é atribuída pela fé, não por obras, mas pela confiança que nós podemos ter e depositarmos tão somente naquilo que Cristo fez por nós, que Deus fez por Noé na sua época. Eu acho interessante aqui, amados, olha que coisa interessante. O texto lá em Gênesis 6 diz que Noé achou graça diante de Deus, né? Mas Deus não deixou Noé de quê? De braços cruzados. Não, Noé, eu lhe agraciei, você e sua família. Agora você vai construir a arca. Isso nos mostra o quê? Que Deus nos chama, Deus nos salva, mas Deus também faz que nós devemos o quê? Arregaçar as nossas mangas e desenvolver a obra de Deus aqui na terra que Ele nos confiou. A graça que Deus derrama diante de nós é graça salvadora, mas não é graça barata. É graça que Deus o quê? Nos capacita o quê? A fazermos até o quê? O impossível aos olhos dos homens. Aqui, amados, humanamente falando, era algo impossível Noé fazer. Assim também somos nós nos tempos atuais. Somos salvos, mas Deus nos desafia, nos chama, nos coloca numa membresia de uma igreja, para que nós também arregacemos as nossas mangas. Por isso que a Bíblia diz, Ele dá vocação a cada um.
para cada um que desenvolver a sua função na obra do Senhor. Noé, podemos ver aqui sua total obediência a Deus. Ele sabia exatamente o que fazer. Teve coragem de obedecer. Tudo como Deus lhe dissera. Amados irmãos, Deus tem sido tão bondoso comigo e com você nos dias atuais. E eu creio que cada filho ou filha de Deus, Deus na sua palavra, Ele nos mostra exatamente o que nós temos que fazer. Se eu e você, que está me ouvindo, temos esta convicção que somos filhos e filhas de Deus, eu tenho a plena certeza que Deus vai estar mostrando, nos ensinando exatamente o que eu e você devemos fazer. Se negligenciarmos, a falta é nossa. Se nos falta coragem, mas Deus já tem dado, já tem mostrado tudo o que nós devemos fazer. Devemos ter o quê? Coragem, ousadia, para realizarmos aquilo que Deus quer que realizemos, para que Ele venha a ser glorificado na terra, assim como foi nos dias de Noé. Precisamos ter coragem de obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele divinamente mostra a mim e a você para fazermos. Não espere que irmão A ou irmão B faça. Não. Eu acho interessante aqui, olha que coisa interessante. Diz lá em Gênesis que Deus chamou quem? Noé. Ele chamou a esposa de Noé? Não. Ele chamou os filhos de Noé? Não. Não. Ele chamou Noé. É você, Noé, que tem que fazer. Agora mostrem para os outros que também eles devem fazer. Irmãos, eu e você, que temos famílias, como cabeças do lar, principalmente o homem, temos deveres que temos que exercitar, fazer, realizar o que Deus está pedindo a mim e a você. Porque muitas famílias ficam esperando que a família A e B, mas a família de fulano não faz, a minha não faz, que não faça. Mas se você está sendo divinamente instruído por Deus, e Deus pede para que você faça aquilo, conforme a palavra de Deus está lhe mostrando, faça, que você vai ser abençoado cada vez mais por Deus. Noé mostra que para andarmos sob a orientação do Senhor é necessário nós estarmos o quê? Sintonizados com a voz de Deus revelada em sua palavra para as nossas vidas. E isso, amados, envolve várias áreas do nosso viver. Seja onde nós estivermos, no nosso trabalho, no nosso lar, na igreja, até para nós anunciarmos a palavra de Deus, nós temos que estarmos sintonizados com o Senhor para falar na hora certa, no momento certo, o que devemos falar para a glória de Deus, anunciando assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Às vezes haverá momentos que Deus vai mandar que eu e você falem do Evangelho em lugares que talvez você não ache que é propício falar. Às vezes nós, para falarmos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós achamos que nós temos que marcar, tá certo, temos que marcar um encontro numa casa, um culto doutrinário, um culto de discipulado ou qualquer outra coisa. Não, irmãos, mas haverá momentos que Jesus Cristo vai mandar que eu e você falem em momentos, em lugares que eu e você jamais imaginamos para que nós devemos falar do Evangelho. É lá no meu trabalho, é lá com o meu vizinho,
é dentro de um ônibus, é numa fila de banco, vai dar uma oportunidade para você falar de Jesus Cristo. Mas esteja sintonizado com Jesus Cristo. Não espere que o outro vá falar, não, porque aquele momento que Deus está lhe dando para você falar de Jesus, é você que tem que falar. Não espere para pastor, não espere para ninguém, não. É Deus que está lhe dando. Deus não está dando sabedoria, fale de Jesus. Tem certos comentaristas bíblicos que dizem o quê? Que cada prego que Noé pregava ali era como uma mensagem que ele dava para aquela coisa. Olha, Deus vai acabar com o dilúvio. E muitos comentaristas bíblicos que Noé, para construir a arca, gastou cerca de 100 a 120 anos. Mais de 100 anos pregando o Evangelho. Mas não desistiu. Talvez achasse que até que Noé era louco. Mas ele continuou. Se Deus mandou, eu vou falar. Então, amados, nós devemos praticar aquilo que Deus divinamente está nos instruindo na sua palavra. E nós fazermos, não esperarmos pelos outros. Porque às vezes Deus pode dar uma oportunidade para falarmos do Evangelho uma única vez para uma pessoa. E nós não vamos ter mais oportunidade. Então concluo o segundo ponto dizendo o seguinte: mais uma vez, temos um exemplo de obediência a toda prova. Mesmo que para isto Noé enfrentou perigos, críticas e zombarias. E com certeza, amados, esteja preparado para isso. Se nós formos obedientes a Deus, se prepare para isso. Você enfrentar crítica, zombaria, escárnio e tantas outras coisas. Se Jesus sofreu, se Jesus passou tudo isso, quem somos nós para nós não enfrentarmos? Jesus disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, nós vimos que Noé viveu sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Noé viveu sob a direção de Deus. E Noé viveu sob a aliança que Deus fez com ele. Abram lá Gênesis para nós concluirmos. Gênesis. Versículo 18. 6:18, melhor dizendo. Que diz assim: contigo, porém, olha só, é Deus para com Noé, não foi Noé para com Deus, não? Foi Deus. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. A minha, não é sua não, Noé. Eu estou fazendo aliança com você. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres do teu filho. Foi Deus que fez a aliança com Noé. Não foi Noé que fez a aliança com ele. A minha aliança, Noé, eu vou estabelecer com você. E Deus mostra, amados, que quando Deus faz uma aliança, ou como Ele fez uma aliança conosco, nós vamos chegar lá por intermédio de Cristo. Ele é quem se compromete em firmar cada vez mais esta aliança. O Senhor se comprometeu a abençoar Noé e a sua posteridade. Veja o que é que diz aí, capítulo 8 agora. Depois já do dilúvio, Deus vai mostrar e honrar aquilo que Ele prometeu aqui em Gênesis 6:18. Contigo eu vou fazer uma aliança. Vai entrar você e sua família na arca. E depois que passa o dilúvio, olha o que Deus vai falar para Noé. Versículo 20, 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando
de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como eu fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E no versículo 9, capítulo 9, continua, olha, acompanhe comigo. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive servus-se-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo o que dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Agora Deus já está dizendo aos filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com a todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves como animais domésticos e animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Nós sabemos aqui que o arco é o arco-íris, né? Então, você quando vê aquele arco-íris, não é a bandeira do homossexualismo não, viu? Aquilo é o arco da aliança, que toda vez que Deus manda chuva, que sai aquele arco, é como que Deus dizendo: olha, eu estou lembrado da aliança que eu fiz com Noé e com todo ser vivente sobre a terra. Eu não vou mais destruir a terra com dilúvio. Que Deus maravilhoso, amados. E nós, como é que ficamos na nova aliança? Deus fez uma aliança lá com Noé, mas lembremos agora da nova aliança que Deus fez conosco na pessoa de Jesus Cristo. A nova aliança no seu sangue, derramado por nós lá na cruz, agora é uma aliança de sangue. E nós lemos esse texto aqui domingo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 25. Veja o que é que diz. 1 Coríntios 11, eu vou ler do 23 até o 25, que diz assim: isso é o apóstolo Paulo, né? Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei,
que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, Cristo fez uma aliança conosco. Deus, por intermédio de Cristo, fez uma aliança conosco, uma aliança de sangue, em que podemos descansar. Assim como Ele cumpre suas promessas, e cumpriu lá com Noé, podemos dizer, o nosso irmão na fé, lá do passado, assim Ele vai cumprir conosco também, que nós já estamos seguros na mão de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado. Que maravilha, amado, que privilégio é ser um cristão. E que maravilha, amados, nós vemos exemplos como a vida desses homens do passado. Nós temos toda a revelação de Deus já em nossas mãos. Todos os acontecimentos, desde a formação do mundo. Noé não tinha isso. Só dos seus antepassados que comunicavam de um para outro. Mas nós já temos toda a revelação de Deus. Estamos vivendo, assim como Noé viveu lá, debaixo da graça, nós estamos vivendo hoje. E quem é agraciado por Deus deve viver debaixo da direção de Deus, como Noé viveu lá na sua época. E estamos vivendo debaixo agora da aliança que Deus fez conosco por intermédio de Cristo, como Noé, Deus fez diretamente com Noé a aliança lá, o abençoando ele e a sua família, salvando para não serem condenados junto com o mundo. Então, amados, eu concluo dizendo o seguinte: Cristo é o refúgio e abrigo para o cristão. Assim como a arca abrigou e refugiou Noé e sua família, o viver de Noé nos ensina que é possível andar com Deus sob sua graça, com justiça, retidão e integridade. É possível, em meio a tanta corrupção e maldade, o cristão ter uma caminhada sob a direção e orientação do Senhor. É possível ter ainda a sensibilidade espiritual para discernir os tempos e épocas em que o julgamento divino cairá sobre esta geração. Noé estava construindo a arca com a certeza que a qualquer momento poderia vir. Mas tudo é no tempo de Deus. E graças a Deus, que Deus desvendou os nossos olhos, desvendou os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos, abriu a nossa mente para podermos o quê? Entendermos o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. E devemos viver como viveu Noé e tantos outros do passado, tão somente pela fé nas promessas e nas maravilhas de Deus derramadas em nossas vidas. Então, amados, Deus nos fortaleça, Deus nos dê ânimo, coragem, e derrame graça sobre graça, porque em Cristo Jesus nós já recebemos todos esses benefícios e todos estes privilégios para honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós vimos domingo, porque Ele nos deu o entendimento que Ele é o verdadeiro Deus. Então, é esta mensagem, amados, que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite. Que Deus fortaleça a nossa fé para a glória do seu nome.